Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 6. Eu quero ler com os irmãos esses versículos, ia ler apenas alguns, mas eu farei uma rápida leitura, para melhor entendimento desse texto que Paulo traz ao nosso coração. Vamos ler até o verso de número 23, na verdade, todo esse capítulo 6, que fala sobre o pecado e a graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a qual fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado conhecestes? Somente as coisas em que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos mais uma vez agradecer ao Senhor, te louvamos e te bendizemos, Pai, pela tua palavra que foi nos trazida, foi lida,
e sabemos, ó Deus, que ela não apenas foi lida, mas será, ó Deus, apresentada ao nosso coração. Mas nós sabemos, ó Pai, que não é o homem que há de nos apresentar, não é a vontade da carne, nem, ó Deus, a capacidade humana, mas, Senhor, a autoridade e a sabedoria do Teu Espírito e do Senhor. Venha sobre nós, trazendo entendimento. Assim como o Senhor falou o coração de Paulo, para que assim ensinasse a Tua igreja, e esses escritos, ó Deus, esse ensinamento chega até nós, entendemos que é a palavra revelada do Senhor, e essa palavra, ó Deus, traga entendimento, traga fortalecimento e transformação sobre corações que porventura estavam duvidosos, ó Deus, e não sabiam como deveriam agir. Pai, a Tua palavra é a verdade, e que nessa hora a verdade do Senhor, ó Deus, seja trazida aos nossos corações. Que não seja, ó Deus, o homem, como já dissemos, mas seja o Senhor. Capacita-nos, ó Pai, para assim transmitir a Tua palavra. E também, ó Pai, abra cada coração, para que essa palavra, ó Deus, encontre guarida e, ó Deus, e faça o que apraz ao Teu coração. Nós assim oramos, repreendendo toda a resistência, repreendendo todo e qualquer, ó Deus, artimanho do inimigo, tanto aqui, quanto, ó Deus, aqueles que estão em casa, aqueles que estão nessa hora acompanhando, que também, ó Deus, o Senhor nos permita, ó Pai, um ambiente agradável, ó Deus, um tempo na direção do Senhor, e que assim, ó Deus, seja produzidos frutos que glorifiquem o Teu nome. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Eu quero trazer aos irmãos, nessa nossa meditação, um tema baseado naquilo que nós lemos, e nós encontramos no versículo 4, acredito que é o tema geral, o principal daquilo que Paulo queria trazer à igreja nesse capítulo 6 de Romanos, que é andar em novidade de vida. E não apenas o desejo do coração de Paulo, eu queria dizer que hoje, nesse tempo, tem sido uma grande necessidade. Nesse tempo, em outros também, mas muito mais agora nesse tempo. Eu quero começar dizendo e trazendo aos irmãos o seguinte conhecimento acerca de quando nós aceitamos a Jesus. Quando nós recebemos a Jesus como Salvador, a palavra é bem clara e ela nos esclarece tanto esse texto, como também outros textos. Nós somos transportados de um reino para o outro. Quando você recebe a Jesus, quando nós recebemos a Jesus como Salvador, nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Saímos assim desse reino das trevas e somos levados para o reino da luz. Antes nós vivíamos debaixo do domínio de Satanás, E diante disso, quando transportados pelo Senhor, nós agora somos do reino da luz e nós passamos a viver não mais debaixo do domínio de Satanás, e do pecado, que é o alimento do inimigo em nossa vida, mas agora estamos debaixo da autoridade e da direção de Jesus através do Espírito Santo. Então isso é o que acontece com a nossa vida, quando nós recebemos. Talvez a sua vida, a sua vestimenta, vamos dizer assim, ainda não tornou aquela vestimenta, você ainda não está vestindo a roupa mais cara da cidade, você não está vestindo, não está morando na casa de maior valor nessa cidade, talvez o seu salário não teve aquele aumento, como algumas pessoas acabam dizendo. Isso pode até acontecer, mas isso não é fruto da obra da redenção do Senhor, isso é do seu esforço, do nosso esforço. Então, se eu começar a trabalhar, desenvolver e ter uma boa ocupação profissional, desenvolvimento profissional, isso vai refletir nas minhas posses. Mas quando se trata do reino de Deus, na verdade o que acontece em nós é no ambiente espiritual, e aí nós deixamos do reino das trevas, que nós estávamos desde a nossa concepção, nós nascemos no pecado. Nós somos frutos do pecado, somos gerados no pecado, nós nascemos na natureza do pecado, e quando recebemos a Jesus, nós somos transportados do reino aonde nascemos, aonde fomos gerados, para o reino aonde o Senhor nos colocou, nos comprou, que é conhecido como o reino da luz, aonde a autoridade e a direção
ela é de Jesus. Mas um dos problemas do cristianismo pós-moderno é que é um cristianismo que tem tornado apenas um cristianismo teórico e com pouca prática. Então, tudo isso que nós falamos sobre a mudança, o que vamos compartilhar, né, sobre o que Paulo nos convida, ele nos alerta a viver, que é novidade de vida, tem sido pouco visto da forma que deveria ver, pela quantidade, pelo número de pessoas que se dizem ser, pelo menos se denominam, né, como são conhecidos segundo a sociedade, como evangélicos. É lógico que esse termo, ele é tirado, né, de evangelho, daquele que está ligado ao evangelho, tendo que a Bíblia ela fala sobre uma outra característica de pessoas que seguem a Jesus. Pelo menos os irmãos lá de Antioquia, eles eram tão parecidos com Jesus Cristo, que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Então é muito usado isso, né, os cristãos, porque eles são mais próximos, uma semelhança, né, sobre as suas atitudes e palavras com Cristo, ao invés do Evangelho, tendo em vista que o Evangelho narra, sim, né, a vida de Jesus. Mas um dos problemas desse cristianismo moderno, pós-moderno que vivemos, tem sido a falta da prática, muita teoria. A igreja desse tempo é uma igreja muito cheia de conceitos, mas com pouca aplicação e pouca relevância na sociedade onde ela vive. Então, diante disso, nós vemos que tem faltado, sim, aquela identidade de uma vida nova. E é justamente essa grande necessidade, nesse tempo, das pessoas olharem e verem em você, em mim, em nós, uma vida nova. O que é uma vida nova? Uma vida em Cristo, não é uma roupa nova, apenas um carro novo, como eu já disse, uma casa nova. Mas é um viver novo, que vai muito mais, muito além do que uma roupa que seja conhecida como nova. Talvez para você seja uma roupa nova. Talvez eu esteja olhando aqui e vendo, né, e não consiga identificar se essa roupa que você está vestindo hoje, você está vestindo pela primeira vez. Mas você sabe se ela é nova ou se você já tem algum tempo. Então você vê que para as pessoas, né, nem nós conseguimos discernir, mas a partir da tua atitude, da minha atitude, da nossa maneira de viver, sendo ela nova, quer dizer, em novidade, de uma forma nova, não mais a herança que nós tínhamos do pecado, de uma vida antiga, né, daquilo que é de costume, mas agora em Cristo, que é algo novo, e tudo novo se transforma. Paulo fala isso à igreja em Corinto. Quando a pessoa está em Cristo, ele torna uma nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas, não é velha de anos, de tempo, mas daquilo que ela praticava, do comportamento antigo, se perde, e um comportamento novo começa a fluir daquela pessoa. A igreja desse tempo, ela tem sido uma igreja com muitos conceitos, uma igreja de difícil tratamento, que ela conhece muitos conceitos, uma igreja muito bem conceituada, tendo das suas informações, mas uma igreja pobre na sua aplicação, e uma igreja muitas vezes reprovada da sua relevância. Nesse tempo, muito se ouve a mensagem do venha como está, porém com receio de se esvaziar as igrejas, que precisam estar cheias, e até mesmo buscando as suas metas, né, voltadas para si. Pouco, na verdade, se prega a segunda parte dessa mensagem, que se deve pregar, venha como está. Nós sabemos que sim, o Evangelho nos leva a entender isso, mas existe uma segunda parte, ou podemos dizer, o segundo ponto dessa mensagem, mas não permaneça como está. Só se prega o venha como está. E é legal isso, venha. E assim as pessoas começam a encher os lugares de culto e de reuniões, mas não se fala sobre o que não se deve permanecer. Cristo não nos deixa permanecer do jeito que estamos. Paulo não apenas preocupou com conceitos, mas ele exigiu aos seus leitores uma vida prática, que é um despojar da velha natureza.
A vida nova, a vida que a sua família precisa enxergar em você, como pai, como mãe, como filho, servo do Senhor, é justamente esse despojar da velha natureza. Um conceito, não apenas conceito, mas a prática. Viver uma novidade de vida não significa que depois de aceitar o plano da salvação, nós devemos começar a frequentar outro supermercado, porque aquele que eu ia, as pessoas já me conhecem. Ou talvez deixar de lado e não mais estar junto, me relacionar com os familiares não cristãos, ou aqueles que ainda não encontraram com Jesus, não tiveram a sua vida transformada, ou talvez entregue ao senhorio de Cristo. Ou até mesmo mudar o horário da linha de ônibus, ou mudar a linha de ônibus que eu pegava, ou o local de trabalho, porque as pessoas ali, eu não posso mais me relacionar com elas. Novidade de vida não é apenas mudança de rotina. Algumas pessoas acham que elas vão mudar a rotina delas, e é importante sim, tem algumas coisas que precisam ser mudadas. Lá no ambiente de trabalho eu preciso mudar. Talvez eu era aquele que puxava aquele momento da piadinha sem nexo. Talvez eu era aquele que começava a tirar sarro de todo mundo. Talvez eu era aquele que não levava nada a sério. Talvez eu era aquele que mais reclamava, aquele que levantava motim. Então, há uma necessidade de uma mudança daquela rotina. Mas é muito mais do que isso, é uma mudança de comportamento. E ela vai começar no interior. Então, diante disso, querido, eu quero finalizar essa minha introdução dizendo aos irmãos que Paulo ele vai nos apresentar 4 comportamentos que, quando são tomados como regra, eles vão nos levar a viver uma vida nova. É isso que Paulo está dizendo. Nós conseguimos enxergar nesse texto do capítulo 6 de Romanos, a instrução de Paulo à igreja, aos judeus que estavam em Roma, à igreja do Senhor ali em Roma. A partir desses 4 comportamentos, nós vamos poder andar dessa forma, com uma vida nova. E eu quero começar apresentando já, destacando o primeiro com os irmãos. O primeiro deles está nesse capítulo 6, do verso 6 ao verso 10. Mas o primeiro comportamento importante para nós andarmos em novidade de vida é saber que é liberto. Um grande e importante comportamento é você ter esse conhecimento que foi liberto. E olha só o que diz o texto: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Queridos, é importante um comportamento desse conhecimento, andar em novidade de vida, é saber que você foi liberto. Voltando os nossos olhos ao verso 3, Paulo vai lembrar os cristãos que todos foram batizados na morte de Cristo. O texto que nós lemos, o versículo 3 fala: ora, porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, nós fomos batizados na sua morte. Então ele diz isso no versículo 3. Já agora no versículo 6 e versículo 9, ele demonstra que todos tinham o conhecimento comum. Então esse é um conhecimento comum, e ele fala: pois sabemos isto, no versículo 6. E no versículo 9, pois sabendo que, e ele vai justamente repetir esse entendimento, de que nós fomos sepultados, nós fomos mortos, através do batismo, ali em Cristo. Quando Cristo morreu, nós fomos batizados. É por isso que o batismo que nós professamos e que nós declaramos é justamente por imersão, porque representa isso, mortos em Cristo. Nós morremos a sua morte, nascemos com Ele para uma nova vida.
Os cristãos sabiam que Cristo tinha morrido. Isso era conhecimento de todos. E que havia ressuscitado dentre os mortos, e que ele jamais voltaria a morrer novamente. Cristo, ele jamais vai voltar a morrer novamente. Quando ele voltar, ele voltará para buscar a sua igreja e reinar com ela para sempre. Não vai voltar, Jesus não voltará para fazer novamente, realizar novamente o projeto, o processo de redenção. Ele já foi realizado, e ele foi realizado uma vez por todas. Ele apresentou com seu próprio sangue, não sangue de animais, como os sumos sacerdotes faziam uma vez por ano, se apresentavam diante de Deus, para aplacar a ira do coração do Senhor, por conta da necessidade de justiça. Mas o próprio Deus se fez carne e se entregou por nós, e de uma vez por todas se apresentou diante do Pai. E agora ele está diante do Pai. Cristo jamais voltará a se sujeitar, a passar pela paixão da morte, uma vez que ela foi vencida lá na cruz do Calvário. Ele pagou o preço da minha e da sua redenção. E é importante você saber disso nesse tempo de muitos conceitos, poucas práticas e nenhuma convicção, porque a igreja tem sido levada a balde para o mundo. Como se fosse normal. Como se nós chegássemos num tempo onde tornou-se impossível, como se o amor do Senhor, o poder do Senhor foi incapaz. Há pessoas que estão comparando o poder do Senhor com o poder da moeda, com o poder do próprio salário. E nós entendemos e sabemos, quem conhece, quem não fica bitolada somente em uma linha de comunicação, mas amplia em várias, e eu aconselho os irmãos a não ficar apenas em uma linha de comunicação. Nós temos várias linhas, vários jornais, várias emissoras, que falam sobre a realidade do mundo. Temos muitas tendenciosas por aí, e por conta disso, há muitas pessoas mentalmente escravizadas, levantando bandeiras sem saber por que levantam. Mas quando nós olhamos para o cenário mundial, nós vemos que hoje é uma realidade mundial, o problema da epidemia, da pandemia, causou no mundo. Moedas que eram fortes, países que eram fortes, estruturados, países que eram equilibrados, estão totalmente tomados, muitos falidos, enfraquecidos. E tem crente que compara esse poder do homem, que é limitado, que a moeda é poder do homem, poderio bélico é poder do homem, com o poder do Senhor. Como que se Cristo agora fosse incapaz. Se de repente a quantidade X de real que nós compramos em 2019, de gasolina, e é o que está por aí afora falando, e hoje não se compra mais, compara-se como se Jesus também não fosse capaz, e por conta disso é levado a uma ilusão, e ele é levado por não ter convicção, e ele acaba desvalorizando, desprezando a obra eterna do Senhor. O que Jesus fez é eterno, por isso que o primeiro comportamento para a novidade de vida, e nós encontramos pessoas andando em uma vida desgraçada, e não uma vida de novidade, uma vida de sucesso, uma vida de alegria, uma vida de continuidade no reino de Deus, é porque ele esqueceu o que Jesus fez, e ele acha que Jesus prometeu para ele como uma porta de emprego, como uma empresa que muitas vezes não suporta problemas altíssimos de recessão e de moeda. Pode ser a potência do mundo, mas de repente um dia ele está sujeito a quebrar. Mas a promessa do Senhor não quebra, não passa. O que ele fez de uma vez por todas. E é isso que Paulo estava trazendo àqueles irmãos daquela época. Parecia que Paulo estava vivendo esse tempo. A igreja precisa ler esse capítulo 6, 2, 3 vezes, até entender o que o Senhor fez. Mas tem gente que está sendo convidado, o mundo está batendo o dedo, o mundo está dizendo, fica em casa, o mundo está batendo o dedo dizendo, não vai mais, não serve ao Senhor, não faz isso, e começa uma série de coisas, e tem a igreja que tomou amnésia, está sofrendo disso, ou talvez ela nunca soube. Mas o primeiro comportamento para uma vida nova é saber que você foi liberto.
mas eu fui liberto porque Cristo que pagou por mim, Ele pagou de uma vez por todas através do seu poder. O verso 10, ele completa o verso anterior, e ele demonstra que se os cristãos realmente criam, e crerem efetivamente que morreram à semelhança de Cristo, isso significa que eles também morreram de uma vez para sempre pelo pecado. E é isso que Paulo vai dizer: o pecado não vai ter domínio sobre você. E quando fala morrer pelo pecado, não é que você não vai ser mais tentado, é que ele não vai ter domínio, porque eu entendo que hoje eu estou debaixo do poder do Senhor. Eu me coloco debaixo dessa autoridade. E por isso, no versículo 9, ele vai dizer que nós vamos viver para sempre com Deus, na semelhança de Cristo. Cremos que também com Ele viveremos. Se nós cremos e nós sabemos que Ele morreu uma vez por todas por nós, nós cremos que com Ele viveremos. Por isso, da nossa boca, eu não preciso mais agora deixar que meus lábios sejam usados para o palavrão, para amaldiçoar, para maldizer, para falar isso, falar aquilo, o meu corpo como escravo do pecado, porque hoje eu entendo, eu sei que eu fui liberto, e aquele que me libertou, Ele vive, Ele não está morto. Amém? Eu me lembro que no ano de 2020, assim que começou todo esse problema de pandemia, um mês antes, o patrão da minha esposa e de algumas irmãs que trabalhavam naquela empresa tinha falecido. A empresa estava passando por problemas fortes financeiros, gravíssimos, e logo veio a pandemia, teve que fechar. Ela não suportou, porque era um homem estrategista, era um homem carismático, um homem dado ao comércio, é a cara dele. Até hoje eu passo naquele ponto e eu só enxergo aquela loja, que é uma loja que marcou muito a minha vida pelo relacionamento daquela pessoa, o senhor Antônio Carlos. Uma família muito querida, a Raquel trabalhou muitos anos ali, temos como família, como pessoas especiais para nós. Mas assim, ele não vive mais entre nós. Ele não pode mais oferecer um emprego, não pode mais oferecer uma porta de emprego. Mas Cristo não. Cristo morreu, pagou o preço meu e seu, e Ele ressuscitou, e nele podemos viver. Você pode andar em novidade de vida? Primeiro comportamento, sabendo que você foi liberto. Segundo, versículo de número 11 e 12. Assim também vós, deixa eu ver aqui, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O segundo comportamento importante para você andar em novidade de vida, uma vida nova, não basta apenas você saber, ter conhecimento que você foi liberto, mas uma atitude muito importante, querido. As pessoas falam sobre atitude mental positiva. Se você quer usar isso, desde que você glorifique o Senhor, mas o que eu quero que você entenda, que a palavra frisa no nosso coração é a seguinte: considerar liberto. Considere-se liberto. Você tem o conhecimento, você soube que você foi liberto, agora você vai considerar liberto. E é isso que ele está dizendo na palavra: considerai-vos mortos para o pecado. Paulo procura conscientizar os irmãos a considerarem que estavam mortos para o pecado, mas que eles estavam vivos para Deus. Não basta apenas, as pessoas elas se consideram derrotadas. Já percebeu que é fácil? Ah, não vai dar certo. Já conheceu alguém assim, Antônio? Ah, não vai dar certo. Chegou para você e falou: olha, eu já tentei de tudo, mas não dá certo. Até que eu queria, mas não vai mais. Eu acho que eu já fiz tudo o que é possível, mas não vai mais. Já encontrou alguém assim, André, no discipulado? Às vezes nós passamos por isso. Eu também já enfrentei isso. Eu falo isso não é porque os irmãos são fracos, porque há uma tendência na carne. E muitas vezes nós encontramos pessoas dizendo assim: olha, eu acho que o Evangelho ele é o poder de Deus, sim, mas na vida do outro. Como que se o Senhor fizesse acepção de pessoas.
Ele quer revelar alguns, libertar alguns e outros não. Eu não creio nesse tipo de predestinação. Todos nós somos gerados para glorificar o Senhor. Basta cada um ter essa consciência, considerar liberto. Queridos, é importante nós colocarmos a nossa vida na direção daquele que pode, e Ele fez por nós. Não é apenas um pensamento positivo, mas eu entendo, eu me considero, porque eu sei que é verdade, que Ele está vivo, que Ele morreu e Ele ressuscitou. Por isso, considerações apresentadas anteriormente na nossa vida não servem. O que serve é a palavra que reina no nosso coração. Eu preciso me considerar como servo do Senhor, porque Ele escolheu transformar a minha vida. E considerar é andar conforme essa nova vida que foi alcançada. Essa vida que foi dada, que foi entregue a mim e a você. Ele não entregou a você uma vida diferente do que Ele entregou a mim. Ele entregou uma vida para que você viva em novidade, que você ande em novidade, para que você desfrute essa novidade, assim como também a mim. Nós recebemos do Senhor, por isso, considerar é andar conforme a nova vida que foi alcançada. Paulo ele não recomenda uma vida de faz de conta, mas uma vida do andar digno com aquele que a deu. Quem foi que te deu essa nova vida? Ele deu a própria vida por você. Por isso, ele diz no versículo 4, assim andemos nós em novidade de vida. E você viu que está no início do versículo 4, quando Paulo conclui que nós devemos e nós podemos, e essa deve ser a nossa consideração, a nossa firmeza. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim você pode andar em vida nova. Então quer dizer que eu não preciso mais ser escravo daquelas paixões? Não. Mas você precisa entender e guardar e ter essa convicção. Aqui no verso 14, Paulo vai estimular aqueles irmãos a deixarem o pecado que exercia domínio, que reinava sobre o coração deles, sobre os corpos, sobre a vida, sobre a vontade, levando a sujeição de toda a consciência. E esse verso apresenta uma nova realidade aos cristãos, que eles deveriam agora servir ao Senhor, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei. A lei, ela era incapaz de trazer libertação, ela só gerava conhecimento, mas a graça, que é o poder do Senhor, nos alcançou, que a vida de Cristo, liberada a nós, pode sim nos fazer livres. Eu não sei quais são as cadeias que você tem, eu não sei quais são as amarras que Satanás ainda tem mantido na sua vida como domínio, enganando, dizendo, olha, você pode fazer tudo menos isso. E eu quero dizer, mentira, você tem que considerar livre do pecado. Vamos adiantar um pouco mais, e não somente isso, mas agora, do versículo 13, versículo 16 e versículo 19, Paulo vai nos ensinar um comportamento, não só um comportamento agora mental, mas ele vai nos levar a um comportamento também posicional. Nós vamos nos posicionar, nós vamos também nos colocar, nós vamos também nos movimentar. E assim ele está dizendo, versículo 13, versículo 16 e versículo 19, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Versículo 16, não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeçais, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Versículo 19, falo como homem,
por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Não apenas um exercício mental, considerar, entender, não, eu não aceito mais, eu não aceito esse domínio, porque na verdade o pecado ele começa quando o inimigo está exercendo como que um desejo, gerando um desejo na sua mente, te fazendo enfraquecido, e você rejeitar o poder do Senhor. Mas agora não somente você entender e considerar, mas Paulo vai além dizendo, como terceiro importante comportamento para uma novidade de vida, é preciso apresentar a Deus. É preciso ter uma atitude agora, que saia do comodismo, que você se posicione, se coloque como servo daquele que o salvou. E aí nós entendemos que apresentar-se a Deus refere-se a um serviço voluntário do servo ao seu Senhor. O grande problema é que as pessoas elas não conseguem, elas não são muitas vezes libertas, seja de um vício, seja de um domínio, é porque elas facilmente se apresentam ao serviço voluntário daquele que ainda o mantém amarrado há 10 anos, há 20 anos, seja prostituição, seja bebida, seja qualquer atitude como cigarro, coisas que na verdade você sabe que faz mal para o corpo, faz mal para a alma, impede um relacionamento com o Senhor, te envergonha diante da sociedade, você sabe que você não nasceu com isso, você não recebeu isso na nutrição, quando você foi na verdade gerado e você nasceu, foram coisas que foram colocadas como que para te acalmar, mentira, para te deixar mais feliz, outra mentira, que a bebida não deixa ninguém feliz, ou talvez para acabar com o estresse, e aí voluntariamente, como um start, você vai voluntariamente, porque o diabo ele não põe um revólver na sua cabeça, ele agora te induz, ele colocou uma tomadinha que você liga, quando você passa com algum problema, alguma preocupação, você aciona aquele automático da sua cabeça, e aí você vai em direção de forma voluntária, para aquilo que logo depois te envergonha. E é isso que Paulo está dizendo, inverta. Agora, como você se apresentava voluntariamente a essas práticas e essa obediência, que você não entende por quê, e hoje você sabe, segundo a palavra, que você era dominado, apresente-se ao serviço voluntário do Senhor, seu Deus. Ou seja, estar consciente de que os seus membros, o seu corpo, deve estar a serviço do Senhor, como instrumento da justiça. Mas por que eu não vou mais fazer isso? Por que eu não vou mais? Porque agora eu tenho um outro Senhor. E você vai lutar contra isso. Você vai rejeitar, você vai renunciar, você vai se apresentar a Deus. Eu me lembro que aconteceu comigo um tempo atrás, no período da minha formação, e nós estamos em formação, mas naquela época, eu passei por uma situação muito difícil, quando adolescente, no que diz respeito à provocação, né, da raiva. Eu era daquele tipo assim, que eu não gostava de levar desaforo para casa. Eu tinha um conhecimento assim, como meu pai me abandonou, eu tinha que resolver tudo sozinho. Então, qualquer coisa na minha época, nessa geração é difícil, agora é mais fácil, né? Porque na minha época, o policial ele tinha autoridade, se ele me encontrasse na rua, com 15, 16 anos, ele podia falar, vai para casa. Agora a justiça nossa, ao invés dela evoluir, ela decaiu. E aí o jovem, ele fica até tal hora, eu me lembro que tinha o serviço ostensivo, e colocava a gurizada, pelo menos colocava para dentro de casa. Então era assim, os mais velhos eram respeitados. Hoje inverteu-se esse valor nessa sociedade, dita como moderna. Mas eu tinha que resolver tudo sozinho. Esse era o conceito que eu tinha, não que eu tinha aprendido da minha casa, minha mãe nunca me ensinou isso. Muito pelo contrário, ela falava assim, eu não quero ver você brigando na rua. Mas eu tinha esse conceito, que eu tinha que levar tudo no braço. Mas Jesus tratou no meu coração, porque chegou um tempo que eu encontrei com Jesus.
E as coisas elas vão tratando gradativamente. Eu não sei qual é a sua fraqueza, mas vai ter um momento em que você vai ter um confronto com aquilo e você vai ter que se posicionar, apresentar aquilo que te dominava e te envergonhava, ou ao Senhor, que tem que reinar no seu coração. E eu me lembro que eu estava num retiro, irmãos, e naquele retiro aconteceu algo comigo que me deixou pilhado, com uma raiva, sabe aquele negócio assim de o tampão da cabeça, igual daqueles desenhos, e a minha vontade era pular na garganta daquele cidadão, daquele irmão ali, e resolver na hora a raiva. Tem gente que quer resolver na hora, o desejo sexual, tem gente que quer resolver na hora, o desejo da vingança, o desejo, né, da bebida e tantas coisas, mas você tem que apresentar ao Senhor. Eu não estou dizendo que isso é mais fácil, foi mais fácil para mim, mas houve uma luta, e eu me lembro, que algum tempo antes eu já tinha passado por aquele problema e eu passei por uma segunda prova, e na primeira vez que eu passei por aquela prova, eu chegando em casa, doido de vontade de voltar, mas eu não sei como eu consegui pedalar até em casa, eu encontro a minha mãe no portão, e eu não sei o que ela está fazendo no portão, eu sei que Deus a levou ali para trazer aquelas palavras para mim, e naquele momento que a minha vontade era voltar lá naquela quadra e resolver toda aquela parada, eu encontro minha mãe e ela olha para mim e fala assim, entra para o quarto e vai orar. Ela não sabia o que tinha acontecido. Irmãos, eu recebi aquela palavra como palavra de força, e eu fui, e aquilo ali me fez tão bem, que eu entendi que aquilo ali completou o que tinha acontecido lá na quadra, que eu fui provocado, que eu fui desafiado, eu resolvi ir para casa, mas a minha vontade era voltar, foi aquele dilema, quando eu cheguei lá, eu recebi a palavra, vai orar, e eu fui orar, e eu me apresentei ao Senhor, lá no retiro, de novo, sozinho, mas lá não tinha minha mãe, eu falei, agora, quem? Ninguém vai me mandar orar, mas tinha sim, eu achava que eu estava só, mas o Senhor me mostrou que aquela vez lá, eu ainda não conseguia entender e discernir a voz do Espírito, e o grande problema é que às vezes nós ficamos alienados às pessoas, é muito importante a vida dos irmãos, eu sou edificado com a vida dos irmãos, mas vai ter momentos em que o Amaury não vai estar do meu lado, o Espírito Santo vai falar através da vida dele, mas vai ter momento que ele não vai estar do meu lado, vai ter momento que a vida dos irmãos, vocês não vão estar comigo, mas o Espírito Santo sim, há uma promessa do Senhor dizendo, Ele estará convosco todos os dias, e justamente naquele dia lá em Piraputanga, a 120 quilômetros daqui, eu com aquela raiva, aquele outro momento, o Espírito Santo, depois daquele momento que eu ia resolver, na minha mão, o Espírito Santo falou assim, entra e vai orar, e tinha acabado o retiro, irmãos, e eu entrei, eu não sei quanto tempo eu fiquei ajoelhado naquela cama, marcou a história da minha vida, e eu entendi uma coisa, que para andar em novidade de vida, se você não aprender a se apresentar ao Senhor, você vai andar sempre em fracasso de vida, e você vai ficar, por que que as coisas acontecem assim comigo? Por que que eu não evoluo? Por que que eu não vou do 6º passo em diante? Eu vou até o 5º degrau, mas eu não consigo subir para o 6º, para o 7º, para o 8º, eu não vou ao 10º degrau, porque muitas vezes nós não nos apresentamos a Deus, e é isso que Paulo está dizendo, um comportamento que nos leva a andar em novidade de vida, é apresentar a Deus, em serviço voluntário. Ah, queridos, um instrumento não possui vontade própria, é por isso que a carne e o espírito, elas lutam entre si, e Paulo está dizendo que nós somos instrumentos do Senhor, ou nós tornamos instrumentos da carne, ou instrumentos do Espírito, o instrumento da carne para a iniquidade, ou do Espírito para a justiça, e aí no verso 16, ele traz a afirmação, que se alinha ao ensino de Jesus, não sabeis vós daquele a qual vós ofereceis como servos, para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. A quem você tem obedecido? Durante segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? É a Deus? É o Espírito Santo? Não, domingo eu estou lá na igreja, domingo é sagrado, tá, mas tem que ser sagrado também, segunda, terça,
quarta, quinta. A quem ofereceis em sacrifício, a quem apresentais em sacrifício, ofereceis os vossos servos, os vossos membros, desse sim serão servos. Queridos, aqui no verso 16, nós entendemos o que Jesus nos ensinou, em Mateus 6, 24, é impossível servir a dois senhores. Jesus está se referindo a Deus e à riqueza. É impossível você servir a carne, a sua vontade e a Jesus. É por isso que você não consegue. A igreja, ela anda em vergonha de vida. É vergonhoso quando nós vemos determinado tipo de comportamento daqueles que se dizem igreja. E eu falo isso com tristeza, e eu gostaria que fosse diferente. Somos chamados para andar em novidade de vida, e Jesus fala que é impossível. Mateus 7, de 16 a 20, ele vai dizer assim, ó, a árvore só produz frutos segundo a sua espécie. É impossível uma laranjeira produzir abacate. É impossível o abacateiro produzir pocã. Aí eu pergunto, qual tem sido a sua espécie, a sua natureza, que ainda reina no seu coração? Aí, será que Deus é injusto? Será que Deus escolheu o Amauri porque ele faz seminário? Eu não estou dizendo que ele é santo, mas de repente você olha, será que ele escolheu alguns dos irmãos que tocam aqui na frente? Será que você, nós somos o quê? Injustiçados. O governo dos homens podem fazer isso, mas o Espírito de Deus, o próprio Deus não faz. Você entende? Que é questão de nós nos apresentarmos a Ele. Nada na minha vida muda, pastor. Minha família é uma desgraça. Minha casa é uma desordem. Eu não consigo mais viver do jeito que realmente a Bíblia fala. Estou querendo abandonar, por isso que as pessoas abandonam, porque elas acham que Deus é mágico. Não. Deus não trabalha com mágica, Deus não decai, Deus é todo poderoso, Ele trabalha com transformação, Ele transforma a vida, Ele renova a vida, Ele não faz mágica. Ele não precisa transformar o ratinho no coelho, como mágico. Põe um ratinho na cartola, e aí tira o coelho. Não, querido, Ele transforma a natureza. Ele faz uma nova criatura. Para o louvor e glória dEle. Tiago 3,12. Uma fonte não pode jorrar água doce e salgada, se não se apresentar ao Senhor. Ah, querido, o homem, ele é servo de quem ele se apresenta. Andar em novidade de vida é ter esse comportamento, não apenas um pensamento positivo. Ah, eu me considero vivo, eu me considero servo, eu me considero servo, eu me considero servo, eu me considero servo. Então, me considerei servo. E mais nada, existe um outro passo. Eu me considero servo e agora eu me apresento como servo. Eu sou aqui. Eu me lembro que, na época que eu estava servindo, quando eu me vesti do fardamento, eu tive que ter postura daquilo que eu estava sendo vestido, como soldado, representando a pátria. Você está se apresentando ao Senhor como soldado de Cristo todas as manhãs, todos os dias. Quando vier oferecer alguma coisa, quem? O diabo, o próprio inimigo. Você vai falar, opa, não preciso mais disso. Eu sou do Senhor. Através da obediência à palavra, que é o Evangelho, você anda em novidade de vida. Obedeceste de coração a forma de doutrina a quem fostes entregue. Qual a doutrina que você tem entregue no seu coração? E para finalizar com os irmãos, o último comportamento que Paulo vai nos ensinar, versículo 20, até o verso número 22, ele vai falar sobre viver em santidade. Além de apresentar-se a Deus, agora é uma atitude sua, nossa, de cada um de nós, viver em santidade.
Porque quando eres escravos do pecado, olha só, ele fala do passado. Aquilo que aconteceu, eu era escravo do pecado, estava isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado conheceste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e o fim delas é a vida eterna. Paulo demonstra que por nós estarmos em Cristo, agora nós estamos libertos do pecado, e nós estamos em sujeição à justiça de Deus. Quando nós somos libertos do pecado, nós estamos entregues ao Senhor. Paulo, ele chama a atenção dos seus leitores a produzirem frutos para santificação, ou seja, procedimentos que atestam a quem pertence e afirma a obra da libertação que aconteceu em suas vidas. Apresentar as nossas vidas em santificação, para o fim delas a vida eterna. Como servos do Senhor, eu que sou liberto, nós que somos libertos, você que foi liberto do pecado, agora produz frutos de santificação, viva em santidade. O que é santidade, irmãos? É uma vida separada do mundo, separada do domínio das coisas, e é isso que Paulo está dizendo. Quando ele vai escrever a igreja em Tessalônica, ele fala assim, que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém pode ver o Senhor. Tem muita gente que não consegue ver o Senhor na sua vida, na sua casa, porque não tem vivido essa vida de entrega total a Jesus. E por isso, querido, ele não consegue ter essa alegria de novidade. Nada nele se fez novo. Os frutos de santificação se revelam nas atitudes, as obras que nós realizamos, como nós vivemos e a consciência de quem nós somos. A forma que você tem vivido, as palavras que têm fluído da sua boca, as escolhas, o seu comportamento no dia a dia, elas demonstram realmente que você é de Cristo, que você foi liberto. O fruto de santificação se revela nessas atitudes. Às vezes nós achamos que santificação é colocar uma roupa até aqui, andar agora de gravata, né? Se você acha que é bonito esse looking, beleza, mas isso não representa, porque se o interior estiver amargurado, não adianta nada, mas acha que está no looking. É legal ver uma pessoa bem apresentada, né? Arrumada, mas que a beleza seja do interior, esteja em concordância, o exterior com o interior. A compreensão clara da salvação, de que nós recebemos a vida de Deus, na sua natureza, vai nos levar a nós empenharmos a fazer com que a velha natureza morra. Andar em santificação é fazer com que a velha natureza morra a cada dia. E é isso que Paulo vai escrever à igreja em Efésios, a igreja de Éfeso. Aquele que furtava, não furte mais, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Antes seja necessária, e gere graça àqueles que ouvem. Aquele que furtava, não furte mais. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando e gerando alegria a todos os corações. Ah, queridos, é preciso viver dessa forma. Andar em novidade de vida é ter essa compreensão de que nós somos chamados a viver em santidade. E aí eu quero concluir com você, enquanto os irmãos vêm aqui à frente, para a gente poder rapidamente orar. Eu quero concluir com você e dizer, abandonar velhos costumes e adaptar a novos comportamentos é uma exigência para todos aqueles que querem andar em novidade de vida. Você deseja andar em novidade de vida? Você quer que o Senhor realmente realize, confirme essa obra na sua vida? Velhos costumes precisam ser abandonados.
O que ainda reina no seu coração? O que você ainda diz assim, não, mas isso é normal, eu sempre fiz assim, eu sempre agi assim. Mas você sempre age assim e você nunca viu a aprovação de Deus nisso. É preciso abandonar velhos costumes. É preciso adaptar, implantar novos comportamentos. E esses novos comportamentos estão de acordo com a palavra do Senhor. Andar em novidade de vida é saber que é liberto, é considerar viver liberto, é apresentar a Deus como liberto e viver uma vida de santidade para glorificar o Senhor, porque você foi liberto e vive para a glória dele. Amém, querido? Eu quero te chamar agora você se colocar de pé. Eu te convido a andar em novidade de vida, segundo o convite que me foi feito por Paulo. Eu estendo a você esse convite. Você quer andar em novidade de vida? Deus quer que você ande em novidade de vida. A sua casa precisa que você ande em novidade de vida. O seu casamento precisa que você seja uma nova criatura. A sociedade Campo Grande, para que o projeto de Deus seja um projeto que alcance outras famílias, você precisa andar em novidade de vida. Que você tome a postura, posicionamento hoje e agora, de andar com essa vida nova. Ore ao Senhor, comece orando ao Senhor. Oh, aleluia.